seguinte, nós vamos dar agora um pouco então de colunas, tá? E na segunda parte da aula nós vamos estudar um pouco de treliças, tá? Então vamos lá. Então vejam bem, gente, isso aí são modelos, né, de flambagem de colunas, né? O que é a flambagem de colunas? A flambagem de colunas vai ser uma deformação, tá? Essa deformação, ela é uma deformação permanente, né? Em princípio é uma deformação permanente, então ela não é desejável, né? Ninguém quer que uma coluna sofra flambagem. Então tem um desenho, tá vendo? Que é um tipo de deflexão, vamos dizer assim, né? Ela parece muito com flexão. Qual que é a diferença do conceito de flexão? Na verdade, quando a gente fala de flexão, você está falando mais de vigas, né? E essa viga, ela tem uma carga aplicada na sua seção transversal, né? Então vamos imaginar uma viga aqui, olha, tá? Ela está apoiada lá, da forma que seja. Então você tem cargas aplicadas aqui. Uma viga sustentando, por exemplo, uma parede, tá? Colocando pontual, mas pode colocar distribuída. Então, essa curvatura que a viga faz é a minha deflexão, né? Ou a minha flexão, tá? Então, aqui eu vou te dar essa flexão. Já aqui, as cargas estão aplicadas onde? Aqui está aplicada a seção transversal. Na coluna está na seção o quê? Longitudinal. Eu tenho essa carga aplicada, a ação, mas eu tenho a reação aqui, né? Segundo a lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e sentido contrário, tá certo? Então notem que como essa força aplicada é diferente. Quando eu estudo flexão, eu estou interessado aqui nas forças cisalhantes aqui, né? Porque minha carga está concentrada, está aplicada na minha seção, relativa à minha seção transversal. Aqui não, aqui é no comprimento, é longitudinal, ou ao longo do eixo, né? Axial, tá certo? Então tem essa diferença, tá? E a gente fala de flambagem mais em colunas mesmo, tá? Você pode falar de flambagem de outros modos? Pode, você pode sim. Mas, via de regra, a gente fala assim. Então, imagina eu tenho uma parede aqui, ó, duas paredes, e eu tenho uma barra aqui, tá? Eu tenho uma barra aqui, ó. Vamos supor que essa barra é aquecida, um dia quente, ela é metálica, ela dilata, só dilatação, ela vai aumentar. Então, ela vai ter aplicação de cargas axiais. Então, a gente pode estudar flambagem nela. A gente pode estudar flambagem nela, porque vai estar nesse mesmo padrão, porém, de forma horizontal, né? Então, nosso interesse é estudar qual carga pode ser aplicada de modo que não ocorra a flambagem, tá? De modo que não ocorra. Então, qual a carga máxima? Ou qual que é a carga crítica? Sabendo essa carga crítica, a gente pode calcular a tensão crítica. Por quê? Tensão é carga dividido por área, né? E aí, essa tensão, a gente compara ela com a tensão de escoamento, que é onde o material já sai do seu limite de proporcionalidade, ele já não segue mais a lei de Hooke, e ele vai entrar no modo, na região plástica, tendo uma deformação permanente, que é o que a gente não quer, tá? Mas a gente vai rever esses conceitos aqui. Mas a ideia é essa. Então, isso aqui é só um simulador, tá? Isso aqui é só uma experiência de laboratório, né, para exaustivos de flambagem. Por quê? Porque você pode ter colunas, gente, de todo modo. Por exemplo, essa coluna aqui, olha, essa primeira, ela está presa por dois pinos. Isso interfere na flambagem. Essa coluna, ela tá fixada, né? Fixada. Quando ela fala que ela está fixada, ela está engastada, ela está duplamente engastada, ela é bem engastada. Aqui ela tem um engaste na extremidade e tem um pino na outra, né? O pino, no caso, quando eu falo, é só o segundo gênero, né? Que evitando movimentos na vertical e na horizontal, mas ele pode ter rotação. E aqui uma fixa, né? Fixa o engaste, e aqui embaixo livre, quer dizer, aqui embaixo ele está apenas com o apoio de primeiro gênero, tá? Então, isso, a forma como essa coluna está fixada, isso importa na flambagem. Nós vamos ver isso, tá? O caso mais simples, não é esse o caso mais simples, tem uns modelinhos aqui, tá? Porque nós vamos ver esses modelos aqui, né, quando a barra está bem articulada, está bem engastada, em que se interfere no cálculo de flambagem. A gente volta nessa figura, bola para frente. Aqui são os exemplos, né, figuras mostrando, né, o que pode acontecer com flambagem, né? No caso aqui, olha, aconteceu com
com essa barra, né, de aço, tá? Aqui ela estufou, né? A flambagem foi externa aqui do lado interno, né? Aqui você está vendo que eu não tenho nenhum estribo, né? Os estribos eles estão relacionados com as forças cisaliantes aí. A gente precisa do diagrama do momento cortante, tá? Aqui está com quantidade insuficiente de estribos e aqui ela está adequada, né? Então é a situação ideal tem que ser projetada para que você não tenha a flambagem, porque você está fazendo o estudo da flambagem da sua armadura, né, na verdade, né? E o concreto vai seguir isso aí. Em dado momento, o concreto também vai sofrer deformações aí, em função dessa flambagem aí, porque vai faltar aço, né? E o concreto sozinho ele não vai resistir às cargas solicitadas. Aí, por exemplo, tá vendo? Esses casos são todos casos de pilares, né? De concreto armado, sob efeito da flambagem, que não é nada legal, né? Aí é só um modelo computacional, né? Isso utiliza um código de cores para você ver onde é que está mais intensa essa flambagem, né? Essas cargas, as deformações, onde está mais deformado. E esses softwares são programados por elementos finitos, que a gente vai falar um pouco, creio que na próxima aula. E aí é só um experimento, né? Experimento da coluna teste, né? Para ver o que acontece com tais e tais padrões, né? Porque a gente, do laboratório, a gente tira muita teoria, né? No laboratório você descreve comportamentos e tira muita teoria. Bom, mas o que vem a ser essa flambagem? Então, primeiro, elementos estruturais compridos e esbeltos, sujeitos a uma força de compressão axial, são denominados colunas. Então, as colunas, né, por definição, são elementos compridos, né, esbeltos. Né? Quando fala esbeltos, o que significa isso, gente? Esbeltos quer dizer o seguinte, você tem... existe uma relação entre a área da seção transversal, né? Por exemplo, você pode ter uma coluna que tem uma área circular, uma área quadrada, retangular, em T, em I, em U, né? Mas, então você tem a área e o comprimento. Então, o que define a esbeltez, né, é a relação dessa área com o comprimento. Então, quando se fala coluna esbelta, você lembra assim, que é mais ou menos o seguinte, você tem um grande comprimento, o comprimento ele é muito grande, comparado com a espessura dessa coluna, tá? Isso que está relacionado à esbeltez, né? A deflexão lateral que ocorre em função da compressão, porque concordam que essa coluna vai ser comprimida, né, gente? A coluna ela é projetada para aguentar carga aplicada, né? Carga de compressão. Então, a deflexão lateral, né, essa curvatura, ocorre em função da compressão que ocorre, né, ela é denominada flambagem. Então, flambagem é esse efeito que vocês estão vendo, tá? Essa deflexão lateral, essa curva. A carga axial quer dizer o quê? Ao longo do eixo, né, a carga axial máxima que uma coluna pode suportar, quando está na iminência de sofrer flambagem, é denominada carga crítica. Esse termo aqui é muito importante para a gente, tá? Iminência. O que é iminência? É aquilo que está prestes a ocorrer, né? Então, eu tenho uma carga, olha, se eu colocar uma carga maior do que essa, vai flambar, hein? A coluna vai flambar. Então, essa é a iminência da flambagem. Uma carga máxima que eu posso colocar antes de ocorrer a flambagem. Essa é a minha carga crítica, tá? A coluna ideal é aquela perfeitamente... Não existe coluna ideal, né? Mas a gente parte de modelos aí ideais para a gente aproximar com a realidade. A coluna ideal é aquela perfeitamente reta antes da carga, feita de material homogêneo e na qual a carga é aplicada no centroide da seção transversal. Opa, uma palavra importante, centroide. Então eu sei que se a minha seção transversal ela é retangular, o meu centroide está localizado aqui, ó. O centroide está localizado aqui, não é isso? Ó. Então, na coluna a gente considera que a carga está aplicada lá no centroide, tá? Então, isso aqui para a gente é importante. Porque falou em centroide, o que eu lembro? Momento de inércia diária.
Falou em momento de inércia diária, o que que eu lembro? Raio de geração. Então, isso tudo está associado, tá? Essa questão aqui, ó, de equilíbrio estável, instável e neutro, e essas relações, eu volto aqui para a gente ver o que que é isso, tá? Isso aí vai importar no nosso cálculo. Mas eu volto para falar disso. Isso aqui é uma figura, gente, é só para uma analogia, né? O que é uma analogia? Analogia é um exemplo, né, de outra natureza, mas que tem um efeito que faz com que você entenda um outro comportamento, né, um outro exemplo. Tá? É um exemplo que não é daquela coisa, né, mas ele te ajuda a entender aquela coisa, vamos dizer assim, é uma analogia. Como se fosse similar, né? Então, olha só, imagina essas esferas aí. A esfera está aí numa curva, numa superfície curva, com concavidade para cima. Aí depois ela está num plano, depois ela está em uma curva com concavidade para baixo. Então, o primeiro a gente fala que é estável por quê? Você soltou a esferinha, ela vai fazer um movimento aí circular, vai indo por atrito, né? Ela vai perdendo energia e vai parar ali e ficar quietinha. Acabou, né? Quando eu tenho essa esfera no plano, ali é indiferente. Né? Ali é indiferente, ela não está em movimento e permanece daquele jeito. Né? E quando eu tenho a terceira opção, que é a concavidade da curva para baixo, eu tenho a minha esfera instável. Por que instável? É igual um castelinho de areia, né? Qualquer mínimo vento pode derrubar tudo, tá? Só para vocês entenderem esse conceito. E aí, é o seguinte, ó, o primeiro modelo de flambagem de coluna é o que a gente vai estudar, que é o modelo em que a gente fala que ela está apoiada por pinos, tá? Gente, pinos é aquela, a simbologia de pino é isso aqui, né? Tá? É o engaste de segundo gênero. É aquele que se você tiver uma alavanca aqui, ó, essa alavanca ela pode girar. Essa alavanca ela pode girar, mas ela não se movimenta nem na horizontal nem na vertical, tá? Ela é de segundo gênero. Então, reações horizontais e verticais, ela está fixa, ela só está livre no momento. Tá bom? Então, esse tipo aqui. Primeiro esse tipo, depois a gente vai ver os outros. O que acontece? Deixa eu ver nosso tempo. Esse tipo de coluna, eu vou usar essa equação, né, chamada fórmula de Euler. É aquele mesmo Euler, né, ou no alemão Euler, aquele lá da matemática e que tem várias interferências de engenharia, tá? Essa fórmula aqui, essa equação, é a equação da carga crítica. Como assim, equação da carga crítica? Carga crítica, por definição, é a carga máxima na iminência da flambagem. Ou seja, aquela que eu posso aplicar momentos antes de ocorrer a flambagem. A partir dessa carga eu não posso ultrapassar, porque senão vai flambar, vai acontecer a flambagem e nós não queremos isso, tá? Então nós vamos utilizar pura e simplesmente essa equação chamada de Euler. Essa equação, nós temos que observar duas coisas em primeiro lugar. Tá? Primeiro, ela, deste modo, ela é só aplicada em colunas do tipo esbeltas, né? Apoiadas por pinos. Então, essa é a condição. Ela tem que estar apoiada tanto na parte superior quanto na parte inferior por pinos. Aqui no desenho não está mostrando não, tá, gente? Aqui não tem pino não, aqui está mais por engaste. Isso que eu estou falando com vocês e o texto está determinando. Então, a primeira condição é que ela esteja presa por pinos. Essa é a primeira condição. E essa condição presa por pinos, se considera o comprimento total da coluna. Não há interferência no comprimento. A diferença vai ser que nas outras há esse comportamento de comprimento. Segundo, eu estou trabalhando, a equação do Euler, né, ou do Euler, ela vale apenas no regime elástico. Ou seja, o que é o regime elástico? Eu tenho uma mola, eu estico essa mola, aplico uma tração, essa mola estica. Eu tiro a minha tração, essa mola volta exatamente para o mesmo lugar. Eu estou no comportamento elástico, onde a lei de Hooke vale. Tá? Eu tenho meu módulo de elasticidade. Tá? Quando eu puxar essa mola até um certo ponto, e cessando a força, ela não volta mais, eu saí do meu regime elástico, eu estou no meu regime plástico, onde eu tenho uma deformação permanente.
No regime elástico, a minha deformação é provisória. É por isso que tem esse Ezão aqui, esse E maiúsculo, que ele é justamente o módulo de elasticidade do material, ou o módulo de Young. Se eu for fazer esse cálculo na FITU, agora sim, importa se minha coluna tem uma seção transversal circular, retangular. Agora importa. Aqueles cálculos, não, por quê? Aquilo é só para compor. O FITU exigia cálculo de estática. Agora exige cálculo que envolve a estática e o comportamento dos materiais. Então, esse dado tem que ser informado para o FITU, não simplesmente porque o FITU não roda, simplesmente porque precisa-se para calcular. Ele está na fórmula. Tá? Então, nós trabalhamos no regime elástico. Ponto. Por isso que nós temos que... por isso que a nossa carga crítica ela não pode passar... A carga crítica gera uma tensão crítica, e essa tensão crítica ela não pode passar da tensão de escoamento. Porque é até na tensão de escoamento que vale a lei de Hooke, portanto, a nossa equação de Euler. Tá? Essa fórmula de Euler. Então, o PCR é a carga crítica. Aqui define ela. O módulo de elasticidade, né? Lembra aqui, ó. Tensão aplicada é o módulo de elasticidade vezes o epsilon aqui, né? Deformação. Essa aqui é a nossa lei de Hooke, tá? Esse cara aqui. Esse I é o momento de inércia diária. Momento de inércia diária, né? Lembrem, para cada tipo de área eu tenho um momento de inércia. Se eu tiver uma área que é a soma de várias outras, eu tenho que calcular de várias formas esse momento de inércia e, de repente, até usar o teorema dos eixos paralelos. Mas nós não vamos chegar nisso aqui, não. Não vamos voltar nisso, não, porque senão delonga demais o assunto e isso aqui vai ser suficiente para a gente, tá? A gente já dá um momento de inércia e aplica direto. Agora, aqui fala do menor momento de inércia. Isso aí, gente, vocês intuitivamente sabem. Olha, se eu tenho uma coluna onde a seção transversal ela é retangular, né? Se eu aplicar uma carga aqui, por exemplo, vou chamar de seção, modo A, ou assim, modo B, ela vai oferecer muito mais resistência aqui, ó, no B do que no A, né? Então, a chance dela flambar, quando você flambar, vai ser no A. Então, olha como que tá. Olha essa área, olha essa seção aqui, ó. Acompanha a flambagem. Olha, ela está correndo aqui na direção desse lado maior, não é isso? Porque é mais frágil. Então, por isso que você pega o menor momento de inércia da área de seção transversal. Por isso que você pega o menor momento de inércia. Tá? Aqui tem dois momentos de inércia, né? Se eu considerar aqui, ó, X e Y, vou ter um momento de inércia em relação a X e um momento de inércia em relação a Y. Então, são dois. Quando eles são iguais, não faz sentido falar, né? Se for seção quadrada, bom, os dois momentos de inércia são iguais, então não faz sentido falar menor maior. Tanto faz, né? Se for circular, você tem o mesmo momento de inércia. Agora, a partir do momento que a forma é diferente dessas, você tem um momento de inércia diferente. Então, vai ocorrer no menor momento de inércia. Tá? E aqui só uma chamada de atenção justamente nessa pauta. Do mesmo modo, olha só como que essas duas equações são bem parecidas, né? Uma é da carga crítica, a outra da tensão crítica. Tá? Carga crítica ou tensão crítica. Beleza? Então, aqui tem... lá, a diferença ela tem L quadrado. E tem por quê? Porque aqui, na verdade, você substitui, né? Você usa área, porque tensão é carga sobre área, né? Então, a carga você já tem, que é a carga crítica, aquilo lá. Embaixo você coloca a área. A forma de área, você usa a fórmula de área, usa aqui, ó, a questão do raio de giração, né? O que é o raio de giração? O raio de giração, ele é a raiz quadrada, matematicamente falando, né? A raiz de giração, ele é, matematicamente falando, a raiz quadrada do momento de inércia sobre área. Tá? Sobre área. Tá? Então, como o raio de giração está envolvendo o momento de inércia e a área, né? O raio de giração ele diz sobre a seção transversal, né? Então, importa saber o chamado raio de giração.
Então, aqui, ó, tensão crítica, modo de elasticidade, o comprimento da barra, da coluna, desculpa, e o menor raio de geração, porque também vão ter dois, tá? Agora, esse cara aqui dentro, ó, L sobre R, isso aí é um quociente, né? Isso aqui é uma razão, né, gente? Uma razão em duas grandezas, L sobre R. Esse carinha aqui dentro, ó. E esse cara aqui, olha, é chamado de índice de esbeltez. Né? O que é o índice de esbeltez? É uma medida de flexibilidade da coluna. Serve para classificar as colunas em compridas, intermediárias e curtas. É aquilo que eu falei, a esbeltez está relacionado de o quão tão grande é o comprimento em relação à largura, né? Dessa coluna. Então, o índice de esbeltez vai falar assim, ó, porque vejam bem, se eu tiver uma coluna, intuitivamente, se eu tenho uma coluna muito longa, se eu tenho uma coluna muito longa, com a pequena seção transversal, ela é altamente esbelta, então ela é fácil de sofrer flambagem, né? Se eu tenho uma coluna curta, em relação à sua área transversal, então eu tenho um menor índice de esbeltez. Então ela vai sofrer, ela vai ter uma dificuldade de sofrer a flambagem. Só que aí tem um detalhe: você aplica uma carga, pode ser que ela não sofra flambagem, tá? Aí você continua aplicando carga, ela não sofreu flambagem, mas de repente você pegou uma carga acima do limite de escoamento. Embora ela não tenha sofrido flambagem, porque ela tem um baixo índice de esbeltez, mas ela está sofrendo uma deformação ali no comprimento, tá? E aí você já sai do regime elástico. Você não está mais na equação de Euler. Você entrou no regime plástico. Então existe essa questão também, que antes da flambagem você pode entrar no regime plástico, porque a coluna ela não te avisa, né? É igual dor, né? Como é que você sabe que tem algum problema? Uma das manifestações é dor, né? Como é que você sabe que vai ter algum problema na coluna? Flambagem. Então ela não te avisa problema por flambagem, mas ela vai deformar elasticamente, ou seja, a deformação elástica. Então você vai usar uma outra equação que não é de Euler, porque de Euler serve só para o regime elástico, tá? Então ela vai flambar, mas antes de flambar, ela vai sofrer uma deformação plástica, tá? Então por isso que o índice de esbeltez ele é importante para a gente, né? As colunas que têm um alto índice com índices diferentes de esbeltez, baixo índice, muito longa, né? Ela vai flexibilizar ainda no regime elástico. Ok? Então, aqui é só uns. Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, até aqui, tranquilo, pessoal? Estou um pouco acelerado aqui, mas. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas depois vocês fazem uma leitura atenta, tá? É igual eu falo para vocês, esse material aqui, gente, material que a gente expõe em aula, ele não é material de estudo, tá? O material de estudo é livro, tá? É um complemento, é o livro que a gente tem no AVA, é um livro complementar. Entretanto, eu procuro fazer isso aqui de modo que você tenha, fazendo uma leitura, você tenha um entendimento da coisa, né? Então, assim, não é um material muito rico, mas ele já te dá um auxílio, tá? Então, depois você faça pelo menos uma leitura atenta aí desses conceitos, porque isso é muito importante na interpretação dos problemas. Vamos lá, então. Só alguns pontos importantes, que é tudo isso que nós falamos, né? De coluna ideal, de desbeltezo, o que é coluna, o que é flambagem, etc. Aqui um exemplo, tá? Então nós temos aqui um tubo, né, galera? Qual é a diferença de um tubo para um eixo, né? Um eixo é aquele que é maciço, né? É uma coluna, que você tem uma coluna circular, uma coluna que a sua área da seção transversal é circular, tá? Só que isso aqui é um tubo, porque ele é oco. Ele tem uma redução de volume de massa interna, tá? Quando é eixo, ele é maciço, ok? Essa é a diferença. E para nós importa? Importa. O quê? Isso importa na flambagem, isso importa na torção, tá? Isso importa, né? Porque se eu pegar dois tubos de mesmo diâmetro, né? Se eu pegar dois cilindros de mesmo diâmetro, um eu coloco na forma de tubo, na forma de eixo, o momento de inércia, embora tenha o mesmo diâmetro, o momento de inércia do tubo, ele é menor, tá? E além do mais, se é o mesmo material, esse cara vai ter menos material, então ele vai ter uma resistência menor também do que o outro, né?
Então, vamos lá. Ó. Um tubo de aço A36. Então, o aço A36 ele tem uma classificação de ter este módulo de elasticidade, tá? 200 gigapascal. Lembrando que giga é 10 a nona, né? 10 a nona. E pascal é newton por metro quadrado. Ok? Um tubo de aço A36, então eu já falei dele, com 7,2 metros de comprimento, tá aqui o comprimento. E seção de transição mostrada nessa figura aí. Seção de transição aqui, ó. Eu tenho dois diâmetros, o externo, tipo um anel, né? O diâmetro externo, que são 75 centímetros, e o diâmetro interno, aqui não é diâmetro, aqui é raio, tá? O raio externo, 75, então o diâmetro é 150. O raio interno, que é 70, então o diâmetro é 140. Beleza? Determine a carga axial admissível. O que é admissível, galera? Ela tem que estar dentro do limite de escoamento do material. A carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. E aqui eu tenho que trabalhar no regime elástico, senão a minha equação de Euler, que é essa daqui para carga crítica, não vale. Aqui está mostrando o momento de inércia, tá? É o mesmo, em X ou Y. O momento de inércia de áreas circulares é esse aqui, ó. 1/4 de πr a quarta. 1/4 de πr a quarta. Desculpa, gente, ficar bocejando de vez em quando, mas é sexta-feira e hoje foi bravo. Então, assim, estou um pouco cansado mesmo. Aqui, o que acontece? Eu vou ter que calcular dois momentos de inércia, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um anel, né? Então, eu tenho que calcular o momento de inércia externo e o momento de inércia interno. O externo vai ser o maior, então eu faço um momento de inércia maior menos um momento de inércia menor, tá? Essa fórmula aqui é de um momento de inércia para um raio. Eu tenho dois raios aqui. Então, vamos lá. Então, usando a equação 3.5, é essa equação aí, né, da carga crítica, né? Para obter a carga crítica com o módulo de elasticidade do aço. É essa equação. Então, aqui tem as substituições. O meu π, no caso, gente, é o 3,14 aproximadamente, né? Então, eu faço 3,14 ao quadrado. Aqui é o módulo de elasticidade. Note o seguinte, que aqui está informando que o módulo de elasticidade é 200 gigapascal. Então, o giga é 10 a nona. Só que é newton por metro quadrado. E aqui, ele não está usando 200 vezes 10 a nona, ele está usando 200 vezes 10 a sexta. Está usando 200 vezes 10 a sexta, tá bom? Porque aqui, no caso, está kilonewtons, né? Então, kilonewtons quer dizer o quê? 1000 newtons, né? Então, aqui já tem um 10 a terceira, tá? Então, 10 a terceira com 10 a sexta, 10 a nona. Tem que fazer disso? Não, já não tem que fazer disso. Como já tem a coisa pronta aqui, eu estou explicando para vocês, tá? Mas vocês podem transformar as unidades todas no final, que não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui o E, que é o módulo de elasticidade, tá? Aqui é o momento de inércia, o momento de inércia I. Tá? O momento de inércia I, que é esse cara aqui, ó. Só que aqui o que eu estou fazendo? O momento de inércia maior menos o momento de inércia menor. Lembra que ó, o momento de inércia é o quê? Vamos voltar lá, né? Aqui, ó, 1/4 de π raio a quarta. Você tem dois raios, um de 75 e um de 70. Tá lá. Deixa eu parar. Então, momento de inércia maior, usando raio maior, menos momento de inércia menor. Renato, posso fazer separado e jogar aqui? Claro, você vai fazer do jeito que você quiser. O importante é acertar a conta. Tá? Aqui embaixo eu tenho a coluna. Agora, note o seguinte, gente. Aqui tem uma conversão aqui, tá? Isso aqui é porque está transformando metros em milímetros. Só isso. Não esquenta a cabeça para entender isso aqui. É simples de entender também, né? É porque se eu posso fazer aqui antes, como está em metro aqui, eu transformo 75 milímetros em metros, né? De milímetro para transformar de metro para milímetro, multiplico por 1000. Transformar milímetro para metro, divide por 1000. Ou divide por 1000, ou multiplico por 10 a menos 3. Então era só colocar aqui dentro 0,075, ou 75 vezes 10 a menos 3. Aqui também 0,070, ou 70 vezes 10 a menos 3, que não precisaria de eu colocar esse fator de conversão aqui. É simplesmente isso, mais nada. Tá? Então, pega o π 3,14, eleva ao quadrado, multiplica pelo módulo de Young, multiplica pelo momento de inércia, divide pelo quadrado do comprimento. Então, nós vamos encontrar isso aqui.
Por favor, depois, com tempo, com calma, refaçam, confiram os cálculos. Se tiver alguma divergência, me avise. Então, a carga crítica é 228,2 kN. Beleza, eu utilizei a minha equação de Euler. Essa equação é válida na condição em que a coluna está fixada por 2 pinos, né? Fiz tudo com fórmula de figurino e calculei minha carga crítica. Acontece que, como eu trabalho no regime elástico, eu tenho que saber se essa carga crítica ela é válida para se ela é válida para a lei de Hooke, né? Como assim válida para a lei de Hooke? Se ela é válida dentro do limite elástico do material. Mas como que eu vou saber disso? Simples. O que eu faço? Então, eu pego essa tensão, essa carga crítica, que é uma força, né? Isso aqui é uma força, carga crítica, força crítica, e eu calculo a tensão crítica. O que é tensão, gente? É carga sobre área. Carga eu acabei de calcular. Área é a área só daquele anel, tá? Não é a área do disco todo, não. É a área maior menos a área menor, que eu estou querendo saber só dessa áreazinha interna aqui. Tá bom? Então, eu calculei a área, então eu divido a carga sobre a área, deu isso aqui, ó. O resto é conversão, tá, gente? Bobagem aqui, ó. Que a carga poderia ter sido dada em, normalmente, a carga não, tensão, né? Pascal, que é metro quadrado, mas optou por milímetro quadrado aqui. Então, por isso que teve essa conversãozinha aqui, tá? Isso aqui não quer dizer só conversão. Isso aqui é a cabeça. Então, minha carga crítica foi isso aqui, ó. 100,2 N por milímetro quadrado, tá? Ou 100 megapascal. 100 megapascal. É através dessa carga crítica que eu vou considerar se aquela, é através dessa tensão crítica que eu vou considerar se aquela carga crítica é aceita. Como assim? Comparando, olha só. A minha tensão crítica não foi informada lá não, tá, gente? Mas por ser aço 36, é tabelado isso, ó. A tensão de escoamento desse aço A36 é 250 megapascal. A tensão de escoamento. O que quer dizer essa tensão de escoamento? Quer dizer que passou dessa tensão, eu já não estou no regime elástico mais. É onde a curva, onde o gráfico sai da reta e começa a fazer aquelas curvas, né? Então, no escoamento, eu estou entrando no regime plástico lá do material. Então, a tensão de limite de escoamento é 250. Como a minha tensão crítica deu 100, ela é menor do que a tensão de escoamento. Se ela é menor que a tensão de escoamento, significa estar no regime elástico. Se ela está no regime elástico, a equação de Euler é adequada. Se a equação de Euler é adequada, este valor pode ser considerado. Tá? Então, não basta eu calcular a carga crítica, eu tenho que ver se ele pode ser aplicado. Por quê? Olha, essa é a carga crítica de acordo com a equação. Eu aplico essa carga e você entra no regime plástico, e aí? Mas como é que eu comparo? Bom, você tem a área. Você tem a área. Se essa carga crítica, olha, eu tenho que aplicar essa carga, não tem opção. Ele tem que aguentar esse carregamento. Eu tenho que aguentar esse carregamento. Né? Não, mas se você aplicar isso, ele vai entrar no escoamento. O aço vai entrar no escoamento. Então, você não pode aplicar esse carregamento. Diminui o carregamento. Não, não pode diminuir o carregamento. O que você tem que fazer? Bom, tensão crítica não é carga sobre área. Então, para mim diminuir a tensão, eu tenho que o quê? Aumentar a área. Então, o que eu vou fazer? Um pilar com a área maior. Claro, né? Fazer um pilar com área maior, então assim eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pilar que resiste a essa carga crítica, tá? Então, calculei a carga crítica. Como que eu sei que ela é válida? Eu sei calculando a tensão crítica e comparando com a tensão de escoamento. Se ela é menor que a tensão de escoamento, a carga crítica é válida. Se ela não é, aí nós vamos ver qual é o procedimento que faz, tá? Então, isso é importante, essa verificação, entendeu? Então, notem, gente, que não é só continha de tirar e pôr, né? Pegar a fórmula e fazer toda a matemática. Você tem que interpretar. Se você não interpretar, essas contas não têm significado nenhum para nós, né? Quando a gente estuda matemática pela matemática, com o compromisso de estabelecer regras, leis, teoremas, né? A gente está desenvolvendo a matemática pela matemática. A partir do momento que a matemática é a nossa ferramenta de resolver problemas de física, de engenharia, etc., então
nós temos que analisar esses dados como dados que estão em função de uma aplicação. Ok aqui, pessoal? Ok. Beleza. Vamos lá. Um segundo exemplo aí. Mudou de figura, né? Então, nós temos aqui um aço estrutural, né? W200 por 46. Isso aqui é o perfil, tá? Isso aqui vai ditar a área da seção transversal. Nós até vimos um pouco disso aqui lá no estudo das deflexões. E o aço é o A36, ou seja, ele tem aquele limite de escoamento de 250 MPa e ele tem aquele módulo de elasticidade lá, valendo 200 GPa. Beleza? Então, mostrando essa figura, deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos, tá? Nós estamos usando acoplado por pinos, então significa que eu posso usar a lei de Euler, né? A equação de Euler, do modo que ela está lá, porque essa é a característica dela, da coluna. Determina a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem, ou antes que o aço escolha, né? Porque, tudo bem, ele não vai sofrer flambagem, mas aí o aço começa a escoar, como é que eu vou fazer com esse problema aí? Não posso, né? Aí, galera, isso aqui tem uma tabela, tá? Então, eu vou adiantar aqui e vou mostrar para vocês essa tabela aqui, tá? Então, como tem dois exemplos utilizando, eu peguei justamente isso aqui, ó. Eu peguei esse aço W246 e esse aço W124, que eu vou utilizar dois problemas, tá? Aí nessa planilha você tem a área da seção transversal que nos interessa. Quando ela é desse tipo aqui, olha, I, né, que é, aliás, os perfis de águas largas, né, ou W, em W, nós vamos ter esse perfil I aqui, tá? Essa característica aqui é todo desse perfil. Então você tem aqui as abas, né? Você tem a alma, você tem todas as espessuras aí, ó. E você tem aqui quem? Você tem os momentos de inércia, né? Momento de inércia em relação ao eixo X, momento de inércia em relação ao eixo Y, o meu raio de geração. Que são dados tabelados, né? Tirados por experimentos e que eu preciso aí para resolver meus problemas. Então é planilha mesmo. Claro que quando você pega um software, né? Isso tudo já está inserido lá no software, né? Tem até uma coisa interessante, creio que não vai dar tempo aí, mas se tiver um tempo, se tiver um momento livre aí e tal, eu até mostro para vocês, existem umas planilhas, né? Porque como é que é o procedimento de cálculo estrutural? Quando o cara fala assim, eu faço o cálculo todo à mão, não é à mão igual nós estamos fazendo aqui não, tá? Ele tem planilhas. Então tem planilhas Excel, já tem formas embutidas, joga lá e você vai interpretar essas planilhas. Tá? Isso que é o cálculo à mão que o cara fala, estrutural. O cálculo no programa, você utiliza um programa. Então, assim, tem coisas que você vai ter que ir para planilha mesmo. Então, se der, a gente mostra a planilha com uma desses cálculos aí, só para vocês verem como funciona. E a planilha vai ter embutida nela, obviamente, essa tabela toda aqui, né? Então, ela facilita a vida da gente aí, tá? Voltando ao nosso problema. Muito 10 lá, tá vendo como que é extenso? Isso aqui que é o perfil, né? Então, vamos lá. A tabela do índice B, que é aquela planilha, apêndice, né, apêndice B, que é como se vocês, a área de seção transversal da coluna e os momentos de inércia são a área, está lá na tabela, né? 5.890 milímetros quadrados, o momento de inércia em X é 45,5 vezes 10 milímetros a quarta. Milímetros a quarta é a unidade de momento de inércia, né? Porque o momento de inércia geralmente é um comprimento vezes uma área, né? O comprimento é metros ou milímetros, a área vai ser metros quadrados ou milímetros quadrados, aí, né? Aliás, o comprimento ao quadrado vezes uma área. Então, o comprimento ao quadrado é metros quadrados, a área metros quadrados, então dá metros a quarta, ou milímetros a quarta. Essa é a unidade de momento de inércia. Então, tá aqui em X do momento de inércia em Y, né? Por inspeção é o exame, né? Análise. Por inspeção, ocorrerá a flambagem em torno do eixo XX. YY. Por quê? Por que em torno do eixo YY? Porque nós vimos que ocorrerá onde tiver o menor momento de inércia, né? O momento de inércia menor é esse aqui, tá vendo? Então, por isso que ela
Por isso que é por inspeção, né? Você verifica lá só de falar o momento de inércia, fala, opa, vai ocorrer uma flambagem ali, né? Ela ocorre no menor momento de inércia, tá? Então, aplicando a nossa equação, nós temos. Então, aqui, vamos lá. Π quadrado, aqui é o módulo de densidade, aqui é o momento de inércia, tá? Então, note que é o menor momento de inércia que pegou, que é esse aqui, tá vendo? É ele aqui. Aqui é só aquele fator de conversão e o comprimento dela, que é 4 metros. Fazendo as continhas de tirar e pôr, nós temos que a carga crítica é isso aqui, ó. Então, essa é a carga crítica antes que ocorra a flambagem, segundo a ação do nosso amigo Euler. Bom, conferir se essa carga ela é admissível ou não. Como assim é admissível ou não? Se ela aceita ou não, se não vai chegar no escoamento, porque ele não quer que aconteça a flambagem, para não ocorrer flambagem, mas que também não haja o quê? O nosso escoamento. Escoamento. Tá bom? Então, o que acontece? Eu calculo a tensão crítica. A tensão crítica é o quê? Aquela carga que eu acabei de achar pela área, né? A área, tabelado, tá aqui, né? 5.890. Deixa eu ver a tabela. Então, essa carga dividida por essa área dá essa tensão crítica, tá? Só que essa tensão crítica ela é maior do que a de escoamento. Nós vimos lá que a de escoamento é esse aqui, ó. 250 newtons por milímetro quadrado, 250 megapascal. Então, essa carga crítica de 320, ela não fará com que a coluna sofra flambagem. Não fará com que a coluna sofra flambagem. Mas ela vai fazer com que ocorra o quê? O escoamento. Tá? Vai fazer com que ocorra o escoamento. Bom, então essa carga crítica não vale. Ela não proporciona flambagem, mas vai ocorrer escoamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com uma tensão que não pode ser superior a essa, nem essa, né, que esteja abaixo. Mas o quanto abaixo? Então, pelo menos serviu para me dar um limite. Né? O quanto abaixo? No máximo até o escoamento, que é 250. Então, eu faço a operação contrária aqui, ó. Tensão, 250, é igual carga sobre área. Por quê? Dada essa tensão, qual que é a carga? Então, eu multiplico cruzado e acho, né, área vezes tensão, acho a carga aqui. Tá vendo? Então, quer dizer, eu encontrei uma tensão. Aquela tensão pode? Não sei, vamos testar a carga crítica? Vamos. Testei. A tensão crítica ela foi maior que o escoamento. Então, essa não serve. Então, eu vou usar escoamento. Ah, mas eu poderia usar escoamento de uma vez? Não, por quê? Porque, de repente esse escoamento, a coluna, ela vai acontecer a flambagem antes do escoamento. Olha aqui essa daqui, ó. Essa anterior aqui, ó. Essa carga crítica aqui, olha, produz uma tensão crítica de 100. Essa tensão crítica ela é bem abaixo do escoamento, tá? Mas o 100 quer dizer o quê? É a carga para não acontecer flambagem. Se eu aplicar 110, vai ocorrer flambagem? Vai. Sem ocorrer escoamento. Porque a de escoamento é 250. Então, se eu aplicasse esse escoamento aqui, antes do escoamento ocorre flambagem. Não vale. Por isso que eu tenho que calcular a carga crítica. Né? Só que aí, quando eu calculo a carga crítica essa carga crítica é da flambagem. Mas antes de ocorrer flambagem, ele vai fazer o quê? Ele vai escoar. Por quê? Porque a carga crítica é maior que a de escoamento. Então, o meu limite é o escoamento. Porque eu sei que 250 não faz escoar e nem faz flambar. Porque flambar é 320. Então, eu faço o cálculo inverso. Ó. Isso é tensão, área, carga. Multiplico cruzado e encontrei essa. Então, tá vendo que essa carga crítica aqui, olha, é bem menor que essa. Né? Essa aqui, ó, é que ocorre a flambagem. Mas ocorre a flambagem, antes de ocorrer a flambagem, vai escoar. Não pode escoar. Então, essa está abaixo da crítica? Tá. Mas ela não deixa ocorrer escoamento. Então, aí, esse complementou o anterior. Certo? E aí, gente, o que muda aqui? O que muda é o tipo de apoio. Tá? Os vários tipos de apoio vão me proporcionar valores diferentes de K. Como que eu identifico esses valores de K? Conforme o tipo de apoio. São 4.
E o que mudou a equação? Agora, olha só, a equação, ela tinha L quadrado. Agora vai aparecer um KL quadrado. Então, junto ao L, acompanha um K agora. Tá vendo? Tanto aqui quanto aqui. Isso é um fator, gente. Esse K é um fator de comprimento efetivo. Por quê? Lá, o que eu fazia com o meu L? Ele era o comprimento da barra. Se a barra tem 4 metros, o meu é 4 metros. Por quê? Porque ele é desse tipo aqui, olha. Presa, extremidade presa por pinos. O K é igual a 1. Então, se eu fizer K vezes L, L igual a L vezes 1, L. Então, não precisa colocar o K. Ocorre que se eu tiver uma coluna em que uma extremidade é engastada e a outra é livre, uma é engastada e a outra é livre, já muda de situação. Aí eu só vou aplicar, tá, gente? Eu não vou entrar na questão de demonstração, não. Meu K vale 2. O que quer dizer que meu K vale 2? Quer dizer que eu vou usar o dobro do valor da coluna. O dobro do valor da coluna. Então, se ela tiver uma extremidade engastada e outra livre, olha só, ele vai ter o meu comprimento efetivo ele é o dobro. Né? Então, se no outro eu uso 4 metros, esse aqui eu uso quanto? 6 metros. Então, olha a diferença. Né? Então, quanto maior a coluna, mais fácil é de flambar. Né? Se você pegou uma coluna, mas você tem que considerar como se ela fosse duplicada, quer dizer que você vai usar uma carga menor. Concorda? Peguei uma coluna de 4 metros, está presa nas extremidades por pinos. Aplico uma carga X. Se eu pegar essa mesma coluna, tá? E em cima presa por pino e embaixo engastada, eu não posso aplicar essa carga X. Porque o comprimento que eu tenho que usar agora não é o comprimento dela, é o dobro. Então, é como se eu estivesse trabalhando com uma coluna maior em comprimento, com índice de SBOTs maior. Então, a minha carga aplicada tem que ser menor. Então, a forma como ela está presa interessa. No caso que ela tiver as extremidades engastadas, quer dizer, ela está engastada nas duas extremidades, eu vou usar metade de L. Então, se o meu L é 4, eu uso o L valendo 2, que 4 vezes meio, ou metade de 4, são 2. Então, quer dizer que ela aguenta mais carga. E se ela tiver extremidades engastadas e presas por pinos, né? Que é um caso aqui, que ó, uma é engastada, a outra é presa por pino, né? Mas que, na verdade, olha, desculpa, eu tinha falado presa por pinos, que é livre, né? Livre é aquele apoio simples, tá, gente? Livre é apoio simples. Ele pode rotacionar, ele tem movimento horizontal, mas ele não tem movimento vertical, é um apoio simples, é um gênero. O pino são 2 gêneros aqui, ó. Então, desse modo, meu comprimento efetivo é 0,7 L, ou 70% de L. Se o L for 4, 7 vezes 4, 28. Então, eu não vou usar 4 metros, eu vou usar 2,8 metros. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aí que eu fiz no início. Que vocês estudaram colunas ou não. Para quem se lembra, né, que estudou coluna, estão lembrados disso aí? Está fazendo vocês lembrarem? É isso mesmo ou não? Tem novidade? Como é que tá? Sim, lembrando. Lembrando aí, né? É igual assistir filme de novo. Você não lembra, mas na hora que você assiste, lembra tudo. Facilita um pouco, né, o Alexandre? Não, beleza, então. Então tá legal. Então, gente, o que vai mudar desse cálculo para o anterior é simplesmente isso. É simplesmente a questão de você considerar esse índice do K. O cálculo mesmo é só na hora de eu colocar o L, que eu tenho que ver se eu coloco L, 2 L's, meio L ou 0,7 L. Como que eu vou saber? Eu vou informar se ela está extremidades presas por pinos, uma extremidade engastada, outra livre, 2 extremidades engastadas, ou uma extremidade engastada e a outra presa por pino. Tá? Conforme a informação, você vai falar se o L vale K igual a 1, 2, meio ou 0,7. Ok? Então, aquela presa por 2 pinos, também chamada de biarticulado, aquela presa por 2 engastes, também chamada de biengastada. Tá bom? Então, isso aqui, tudo você já sabe.
Um probleminha aí para nós. Vai dar tempo? Vai. Faltam 9 minutos para o intervalo. Ô, galera, eu vou... Vou fazer o seguinte. Queria que vocês dessem uma mastigadinha nesse problema aí. Faltam só 9 minutinhos hoje no último intervalo. Queria dar esse tempinho mais de intervalo. Aí vocês dão uma mastigada nesse problema aí. Pode ser? Pode. Exemplo 3, tá? Vamos lá, pessoal. Esse aí ele tem um incremento a mais, que é o seguinte. Uma coluna, né, de aço W150-24, tem as especificações lá na tabela, tem 8 metros de comprimento. E suas extremidades engastadas, como mostra a figura... Pera lá, gente. Só um minutinho aqui, gente. Ah, tá. A aplicação desse. Tá. Mostra a figura. Figura abaixo, né? 3.3. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escolas de reforço, em torno de YY. Tá? Então, aqui existe um reforço em YY, né? Dado que o seu momento de inércia, né? A gente tem aqui o XX, YY. Vamos pegar a W150 lá, quer ver? Vamos pegar ela aqui, olha. Olha o momento de inércia aqui, XX, 3,4, YY, 1,83. Olha a diferença, 3,4 e 1,83. Então, YY, o momento de inércia é muito menor, certo? Então, por isso que aqui fala, olha, sua capacidade de carga é aumentada pelas escolas de reforço em torno de YY, fraco. Esse fraco aqui que está dizendo que o YY ele tem um momento de inércia muito menor, né, que é o 8,33. 1,83, desculpa. Consideramos que as escolas estão acopladas por pinos no ponto médio. Tá? Então, na metade, né? Então, 4 metros aqui, 4 metros aqui. Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse o escoamento, né? Considere o escoamento do aço, né? A tensão de escoamento 410 megapascal e o módulo de elasticidade 200 gigapascal. Deixa eu pegar o sinal aqui. Ficar ligado nas horas. Bom, vamos lá então, né? Interpretar o problema. As flambagens que nós vamos ter aqui, tá? Solução. Então, carga crítica. Eu estou usando aqui o valor do módulo de elasticidade. Eu estou usando aqui 3,4. Por que eu estou usando 3,4? Estou calculando primeiro para um momento de inércia maior, né? Então, nós vimos que tem dois momentos de inércia. Tem um de 3,4 e de 1,85, 83. Então, estamos utilizando de 3,4. Estou utilizando aqui o comprimento da viga, 4 metros quadrados, porque eu já estou considerando aquela metade, né? Estou considerando metade da viga. Vou voltar lá de novo no problema aqui. Estou considerando metade da viga, por causa da forma com que ela está presa aí, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, né, a gente encontra a carga crítica de... depois eu vou detalhar aqui, tem que colocar um texto aqui para melhor entendimento para vocês. Nós temos uma carga crítica de 1.653,20, né? Notem que eu estou pegando um momento de inércia maior. Então... Ô, Renato, eu só tive uma dúvida. O K, que é uma constante, o que aconteceu com ele? Sumiu? É 1? Como que é? No caso aqui ele foi meio, né? No caso que ele for... Ó, você pode fazer duas considerações. Ou você considera ele 1, você fazendo a análise só dessa parte da viga aqui, olha. Certo?
Se for usado 4, então ele vale 1, né? 4 vezes 1, 4. Ou meio considerando a viga inteira. No final do problema, nós vamos interpretar aqui o que a gente está considerando. Bom, porque eu não colocou... Naqueles desenhos, a BIM gastada, o K seria quanto? Aqueles desenhos, porque essa foi minha dúvida, que a BIM gastada é 2, não é não? Não. É 2, 1, é 0,7. Não, o 2 é engastado numa extremidade. Engastado e livre. Né? O engastado e livre que é 2, não é isso? Exatamente. Aqui, ó. Cadê a bichinha? Tá vendo? Esse aqui, ó. Engastado e livre é 2. Se ela for bem engastada, é meio. Peso por pino, engastar. Extremidade seria meio, né? Uhum. Aí teria que considerar como 8 lá da 4. Então. Então não estava meio e meio, não. Eu achei que como tinha aquele score no meio, fosse tratar 2 segmentos separados. Não, pois é, se você tiver a interpretação do segmento, se você tratar como segmento separado, aí seu K vale 1. Né? Se for inteiro, aí seu K vale... Porque é o seguinte, essa viga é muito complicada ter a flambagem aqui, né? Então, por isso que é interessante você considerar separado, porque essa escolha é justamente mesmo para reforçar a questão da flambagem, né? Só que, por outro lado também... Mas essa escora só segura na direção do fraco, mais fraca, né? Pois é. Então, na hora que você for fazer a direção mais fraca, você vai já reduzir o tamanho aí, será? Não, é isso que eu ia te falar. É por isso que eu te falei, que no final a gente vai ver. Então tem toda essa interpretação, Okay. entendeu, Cláudio? Se você pegar deixa eu conter a minha ansiedade. Não, mas tá tranquilo aqui, ó. Porque, igual você falou, se ela está querendo, o objetivo é reforçar o fraco, né? Então, você considera o outro momento de inércia como... Você considera a viga, o pilar, na íntegra, né? Ou seja, 8. E aí, se ele for bem gastado, você vai considerar o K valendo meio. Então, 8 vezes meio, de fato, vai dar o quê? 4, não é isso? Então, é isso aqui mesmo. E agora aqui, olha, se você considerar o momento, agora aqui eu estou considerando o momento do que foi reforçado, né? Do Y. Então, note que aí sim, o que eu estava querendo dizer era você sacou aí, Alexandre? A questão não é do XX, é do YY, né? Se a ideia é reforçar o YY, então agora eu considero, então, somente essa parte aqui, entendeu? Aí eu considero o que ela vai sofrer de flambagem ou nessa parte, né? Porque essas escolas estão garantindo a minha inexistência de flambagem, vamos dizer assim, né? Então, no momento em que eu coloco as escoras no lado fraco, para garantir o lado fraco, que é o menor momento de inércia, YY, eu estou impedindo essa flambagem aqui. Então, o que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar ou essa parte aqui, que é a mesma coisa, né? Que vai acontecer a mesma flambagem, certo? Então, se eu considerar que tem 4, aí eu volto aqui, olha, que é esse caso, eu volto a esse caso aqui, ó. Tá? Então, vamos só rever aqui, rapidamente. Vejam bem. Do jeito que a viga está aqui, ele fala que ele não fala das extremidades, mas as extremidades aqui ela tem 8 metros de comprimento e as extremidades são engastadas. Né? Então ela é bem engastada, ela está engastada aqui e ela está engastada aqui. Ok? Então ela está bem engastada. Então quando a gente trata do momento de inércia XX, que é o maior momento de inércia, nós tratamos essa viga como bi-engastada. Então, volta lá. Se ela está bi-engastada, é esse caso aqui, que eu vou considerar meu K meio. Então, considerando o maior momento de inércia
XX, a minha viga está bem gastada, como fala o problema, então eu considero esta situação bem gastada. O meu K vale meio. Se o meu K vale meio, então eu vou utilizar o quê? Meio vezes o comprimento integral, que é 4. Então, meio, o comprimento integral é 8. Meio vezes 8 é 4. Então, aqui está ok. Beleza. Agora, o que é falado ainda no problema? Consideramos que as escoras estão acopladas por pinos no ponto médio. Determina a carga. Estão acoplados por pinos. Isso aqui, ó. Tá? Então, ele vai usar a escora acoplada por pinos. E eu vou desconsiderar, então, eu não vou estudar a flambagem aqui mais no meio, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar metade do meu problema, que é isso aqui. Como ele fala que a escora é por pino, então, nessa extremidade eu considero pino. E nessa extremidade já estava engastado. Então, qual que é a característica agora? Eu tenho engaste e pino. Ter engaste e pino ou ter pino e engaste é a mesma coisa. Então, ter engaste e pino é essa daqui, tá? 0,7. Então, aqui vale 4. Como eu pego o engaste e pino, é 0,7. 0,7 vezes 4, 2,8. Tá? Então, eu utilizei a mesma equação, considerando uma outra forma para o menor momento de inércia. Então, aqui eu estou utilizando o maior de momento de inércia, a viga inteira bem gastada, comprimento 4, porque o fator K é meio. Aqui eu estou usando metade da viga, porque eu vou conter a flambagem, então a metade dela eu vou correr a flambagem. Só que a metade dela vale 4, e a metade dela está presa por pino e engaste. Pino e engaste é 0,7, o K. 0,7 vezes 4, 2,8, tá? E aqui notem que é o menor momento de inércia. Então, isso é que muda em comparação aos dois cálculos. Então, para o maior momento de inércia, eu tenho essa carga crítica. Para o menor momento de inércia, eu tenho essa carga crítica. Ok? Então, por comparação, a flambagem ocorrerá em torno do eixo YY, né? Mesmo havendo esse reforço, né? Então, pela tabela, a área de seção transversal é 3.060 milímetros quadrados. Portanto, a decisão de compressão média será 150,6 newtons por milímetro quadrado. Aí nós temos um problema. Qual que é o problema? Ah, não tem não, porque esse aqui mudou. Quando é o A36, que é... Não, mesmo A36 é 250. Aqui não tem problema não, porque, olha só, o limite de escoamento, a tensão de limite de escoamento é 410, né? Então, se eu achei minha carga crítica valendo 460,8 kN e a minha tensão crítica valendo 150, eu posso usar essa carga aqui. Por que eu posso usar? Porque minha tensão crítica ela é menor do que a tensão de escoamento. A tensão de escoamento está 410, ok? Então, tensão crítica é menor que tensão de escoamento. Essa carga é válida. Qual é o valor dela? 460,8. Então, para que o material para que não haja escoamento e para que não haja flambagem, tá? Tem que ser esse valor. Por quê? Se eu aplicar essa carga aqui, serve? Não. Por que essa carga não serve? Tá? Ela não vai deixar ocorrer flambagem na área maior, né? no inércia maior, tá? Que é o XX. Mas ela vai ocorrer flambagem em YY. Tá? Essa daqui, se ela não deixa ocorrer a flambagem em YY, também não deixa em XX. Por quê? Porque ela é menor. E, além do mais, ela é válida porque eu estou dentro do limite de escoamento do meu material. Ok? Entendido agora aí, Alexandre? Entendi. Agora, o limite de escoamento do material era quanto? 450? 410. 410. Ué, então vai flambar, ué. Não, o limite de escoamento você tem que olhar da tensão aqui, ó. Ah, tá. A tensão aplicada é 410 e o P crítico é 460. Esse aqui. Não, então deu. Beleza. Sobrou 10. Sobrou 50. 460, 461 arredondando só, né? Não, aqui é só arredondando. Beleza? Entendi. Tranquilo. Pessoal, só mais um detalhe aqui que a gente vai ver em flambagem, e a gente vai começar a ver treliça, né? Mas eu vou deixar o material mastigado para vocês.
Se vocês nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver mais um pedacinho de flambagem, tá? E aí a gente vai começar a treliça. Só que treliça vai dar só para começar, mas como também vocês já viram, creio que vocês lembrem mais do que colunas. Aí a gente faz só uma introdução, tem 2 exemplos resolvidos lá, eles já estão resolvidos, mastigadinhos, vocês dão uma olhada, mas a gente retoma. Amanhã mesmo a gente retoma e elimina, porque aí com mais meia horinha no máximo a gente encerra essas 2 questões aqui, tá? Deixa eu só mostrar mais um caso de flambagem para vocês, que é interessante para a gente. Vamos lá, gostaram da foto aí, né, pessoal? Flambagem, chamei de parte 2. É só uma pequena continuidade aqui, tá? Isso é importante, gente, essas matérias, porque vocês veem que a todo momento nós estamos falando de equações similares, de comportamentos similares e de conteúdos similares, né? Ou seja, um conteúdo ele vai reforçando o outro, né? E ele vai resgatando o outro. Então, isso é muito importante para a gente, tá? Isso aí dá uma gama de conhecimento muito boa para a gente. Vamos lá. Isso aqui que eu chamei de flambagem parte... Estão vendo aí? Flambagem parte 2. Isso que eu chamei de flambagem parte 2 é só uma continuidade, tá? É breve, tem umas questões aí também, depois quem quiser brincar um pouquinho, mas dá para ver tranquilo aqui agora. É porque é o seguinte, né? Só resumindo os textos aqui, quando a gente trabalha com essas colunas compridas, eu já falei isso, né? Esbeltas, né? Elas geralmente vão proporcionar flambagem sem atingir o limite de escoamento. Tá? Então, a gente tá ocorrendo flambagem, mas está ocorrendo assim, a gente não quer que ocorra, a gente vai evitar. Se ocorrer flambagem, vai ser dentro do limite de proporcionalidade, lá dentro da lei de Hooke, né? Dentro da fase elástica do material. Tá? Agora, então é tranquilo de utilizar a equação de Euler. Agora, quando nós trabalhamos com outro tipo de... Eu não estou falando nem a forma que ela é presa, não, tá? Eu estou falando aqui do índice de esbeltez. Quando eu trabalho com colunas médias e curtas, o que acontece? Essa flambagem, ela ocorre depois, ela é mais difícil de ocorrer uma flambagem, né? Isso aí você sabe intuitivamente. Imagina uma coluna grande, é fácil envergar essa coluna, né? Pega uma ripa aí, é fácil se envergar. Agora pega um terço dessa ripa, já não é. Tá? Então, a carga que eu estou aplicando, a equação de Euler vai mostrar que a carga crítica é legal, ela é o limite, ela é a carga crítica, ela é o limite, ela está na iminência da flambagem. Essa carga não provoca flambagem. Tá? Só que tem um problema, ela pode estar provocando escoamento. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar essa segunda parte aí. Né? E pode ser que esse escoamento aí, ele seja aceitável, né? Ele está no regime plástico, mas de aceitação na engenharia, e não há problema. Então, o que a gente tem que ver é nessa situação. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, onde eu mostro, né, aquele nosso famoso gráfico tensão-deformação, tá? Que é o gráfico tensão-deformação. Deformação aí é linear, tá, gente? É o tanto que o material vai aumentar ou diminuir a sua extensão, né, linear, né, de comprimento. Então, até aqui, olha, eu tenho a lei de Hooke, né? Tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação. E notem também que eu posso calcular fácil esse módulo aqui, olha, dividindo este tamanho, né, que é a tensão, pela deformação. Pela própria lei de Hooke. Tensão e deformação
Tensão é módulo de elasticidade e deformação. Então, módulo de elasticidade é tensão dividido pela deformação, né? E aí, pode ser que a coluna não ocorreu flambagem ainda, mas ela começa a entrar na minha fase plástica, ou não elástica. Por isso que a flambagem é o quê? Inelástica. A flambagem elástica é aquela que eu já calculei, nós mostramos anteriormente agora, né? Utilizando o quê? A nossa equação de Euler, né? Já na fase inelástica, a gente simplesmente faz uma adaptação da equação de Euler. Aqui é como se fosse, gente, o material é o mesmo, mas uma forma de você visualizar isso melhor é você pensar como dois materiais, como se aqui fosse um material e aqui fosse outro material. Aqui eu estou usando o módulo de Young, né, que é da elasticidade, e aqui eu estou usando o módulo da inelasticidade, um chamado inelasticidade porque está no regime plástico, tá? Não é elástico mais, só por isso. Então esse é chamado módulo de Young, esse aqui é chamado módulo tangente, ou módulo tangencial, porque tem uma curva, eu pego um ponto e pego uma reta tangente ali, né? A inclinação dessa tangente é que vai me dar o módulo. Ok? Por isso tem esse triangulinho aqui, ó, para calcular a inclinação. Então, simplesmente como se eu considerasse um material, né? Cada comportamento fosse um material diferente, né? Onde esse segundo comportamento ele tem um outro módulo, né? Eu não vou chamar de módulo de elasticidade, porque o módulo de elasticidade ele está lá embaixo onde tem uma reta, ele está lá onde tem uma proporcionalidade. Então, ele é chamado módulo tangencial ou módulo tangente, tá? E aí a coisa se desenha da mesma forma anterior. Da mesma forma anterior. E note que pela inclinação, né, aqui, olha, isso aqui é uma reta, então tudo isso, eu analiso a inclinação inteira. Aqui não, aqui é uma curva, eu estou analisando essa inclinação, ó. Mas de repente, se eu pegasse aqui, olha, uma tangente, a inclinação seria outra. Então, note que a minha inclinação ela tende a suavizar. Eu tenho uma inclinação assim, depois, que é a primeira aqui, depois ela faz assim, depois ela vem, né, até ficar assim, ó, sem inclinação. Então, note que eu tenho minha inclinação vai suavizando, né? Inclinação quando é muito inclinado, quando eu tenho uma alta inclinação, significa que ela está o quê? Ela está deformando muito, aliás, ela está deformando pouco com esse esforço, né? E aqui ela deforma mais com esforço menor, né? Comparativamente dos módulos, né? Esse módulo aqui ele vai ser maior que esse, ó. Esse módulo aqui ele é menor, tá? Então, na verdade, o que você tem que fazer, a interpretação que você tem que fazer é essa. É como se fossem dois materiais. Não são. Apenas o comportamento que muda. Vamos lá. E aí a gente tem esse gráfico. Note que esse gráfico não é tensão versus deformação. Ele é tensão versus KL sobre R. Esse KL sobre R, gente, é o nosso índice de esbeltez, tá? O índice de esbeltez vai falar, olha, se essa coluna é muito longa em relação comparativamente às suas dimensões relativas à área, né, comprimento de largura, ou se essa coluna é curta em relação à seção transversal, né? Então, a tensão aplicada e o índice de esbeltez, tá? E aí eu tenho um limite aqui, olha, onde para cá eu estou trabalhando com colunas longas, né, que tem um índice de esbeltez maior. E para cá com colunas mais curtas e médias, que um esbeltez menor. Então, portanto, à esquerda eu tenho inelástico, eu não tenho mais compromisso com a lei de Hooke, e à direita eu tenho o meu regime elástico, tá? Então, à direita é o que a gente fazia, que olha a lei de Euler, olha a equação de Euler, tá? Olha aqui, gente, mas é a mesma equação, né? Olha só, olha a carinha dela, é a mesma, tá? Só que como eu não estou mais no regime elástico, eu não vou utilizar o módulo de Young. Eu vou usar um outro módulo chamado módulo tangencial, tá? É um outro módulo, então, porque ele vai ser calculado ponto a ponto, beleza? Então, isso aqui é um diagrama que relaciona a carga, a tensão crítica, né, ou tensão aplicada,
versus índice de esbeltez. Esse diagrama, ele na verdade, ele mostra o seguinte, né? Ele mostra a minha região elástica e a minha região inelástica. Onde eu aplico a equação de Euler, onde eu aplico a equação para flambagem inelástica, tá? Então, simplesmente isso, essa é a parte interessante de se obter um diagrama desse. Então, vamos lá. Aqui nós temos um diagrama, tá? Então, nós temos aqui uma tensão do limite de proporcionalidade, que é 150 MPa. Então, aqui é a nossa lei de Hooke. E aqui a gente tem um outro módulo aí, né? Mas que não é do limite de proporcionalidade lá, né? Então, o problema diz o seguinte. Uma haste maciça com 30 milímetros de diâmetro, né? Então, circular aí, e 600 milímetros de comprimento. É feito de material que pode ser modelado pelo diagrama tensão-deformação mostrado na figura 13.22. Se for usado como uma coluna apoiada por pinos, que aí o meu K é igual a 1, né? Apoiado por pinos, meu K é igual a 1. Determine PCR, que é a minha carga crítica. Então, meu raio de geração, o raio de geração, ele é uma relação entre momento de inércia e área. Então, ele está associado à seção transversal, né? Então, eu calculo esse raio de geração aqui, ó. O momento de inércia, vocês lembram que o momento de inércia, quando eu tenho uma seção circular, o momento de inércia é π sobre 4 vezes raio elevado a 4. Tá? O momento de inércia. Por isso que aqui dentro é isso aqui, ó. Momento de inércia. E a área? A área é o quê? A área circular, π raio quadrado. Tá? Então, essas são as duas equações. O momento de inércia circular, tá? A área circular, e a área circular. Então, o meu raio de geração deu isso aqui, ó. Por que, menino? Aqui vai ser milímetro da quarta, aqui vai ser milímetro da segunda. Milímetro da quarta sobre milímetro da segunda, conserva a base subtrai expoente. 4 menos 2, 2. Aí fica a raiz quadrada de milímetro ao quadrado. Então, a raiz quadrada de milímetro ao quadrado é o quê? Milímetro. Corta o índice com o expoente. 2, 2. Ok? Então, e outra coisa, raio é unidade de comprimento, né? Então, justifica ser milímetro ou metro. Ou seja, é uma medida linear. E o índice das SBOTs é 80. Por quê? Como que eu calculo o índice das SBOTs? É o K vezes L sobre R. Isso aqui, ó. O índice das SBOTs. Tá? Nesse caso, como é preso por pinos, o meu K vale 1, né? Eu posso traçar o índice das SBOTs mesmo como LR. L sobre R. Por causa da forma quando ela está presa. Por isso que coloca 1 aqui, ó. Então, K. L é 600 comprimento. O raio de geração é 7,5. Então, por que deu 80? Porque eu fiz 600 dividido por 7,5. Cortei milímetro com milímetro, deu 80. 80 o quê? 80 é a medida adimensional. Adimensional, não tem dimensão. Índice de SBOTs é adimensional. Coeficiente de atrito é adimensional. Coeficiente de Poisson é adimensional. Deformação, né? O epsilon, né? Ele é adimensional. Não tem grandeza, não tem unidade. É uma grandeza sem dimensão. Então, não tem unidade. Tá? Então, a tensão crítica, como eu não sei o valor desse cara, né, do módulo tangente, eu deixo ele aqui, tá? Eu deixo ele sobre aviso aqui. Então, a tensão crítica é o P ao quadrado, 3 vezes 14 ao quadrado, vezes E, né? Esse eu não tenho, então deixo ele aqui, tá? Esse K vezes L sobre R, nós calculamos aqui, ele é 80 ao quadrado, então fazendo ao quadrado e faz a divisão. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Então isso aqui é minha tensão crítica, não sabendo ainda quanto que vale esse carinha aqui, tá? E aí, o que eu tenho? Vou calcular aqui, ó, meu módulo de elasticidade. Meu módulo de elasticidade, o que eu vou fazer? 150
dividido por 0,001, né? Porque é a lei de Hooke, ó. Tensão, módulo de densidade, vezes deformação. Então, esse cara é a tensão dividido por epsilon, né? Tensão 150, dividido por epsilon, que é 0,001, deformação aqui, tá? Então, deu 150 megapascal. Se eu falar que esse cara aqui é esse valor, a minha tensão crítica, então, vai dar aqui, ó, 1,542 vezes a terceira vezes ET, né? ET. Se eu falar que ele é esse módulo que eu calculei, jogo aqui o 150, olha, a tensão crítica vai dar 231,3 megapascal. Tá? Note que essa tensão crítica, ele é maior que escoamento. Maior que o limite de proporcionalidade, que o limite de proporcionalidade é 150, tá? Então, essa aqui pode até não provocar uma flambagem material, mas ela não pode ser aplicada porque ela foge do meu escoamento. Tá? Agora, eu calculo um outro valor de E. Esse outro valor de E, eu estou pegando 270, que é tudo, tá? E dividindo por 0, ah, não, desculpa, 270 não. Eu estou pegando, deixa eu limpar aqui, deixa eu despoluir isso aqui. Esse aqui, eu estou pegando esse cara aqui, essa diferença, 270 menos 150, que é justamente esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Concorda aqui, ó? Foi-se. Foi-se. Vou fazer de novo. É esse pedacinho aqui, ó. É que eu tô só tracejando, tá? Então, esse pedacinho é esse aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui, olha, que é o 270 menos 150, a diferença aqui, ó. Tá? E 0,002 menos 0,001, que é esse pedacinho aqui, ó. Que é aqui, ó. 002, que é tudo, menos 001, que é isso. Então, dá esse pedaço aqui, ó. Então, quer dizer, quando eu estou fazendo isso, estou calculando a inclinação desse cara aqui, ó. Estou calculando o valor do módulo aqui, né, que é 120. Então, se eu considerar o módulo tangencial tendo esse valor, quando eu jogar aqui na tensão, vou jogar na tensão crítica, né? Porque, olha, isso aqui vezes T. Então, quando eu jogar aqui, olha, tensão crítica, esse cara vezes o 120 que eu achei aqui em cima, né? Então, deu 185,1 megapascal. Opa! Então, qual que é a minha carga crítica? A minha carga crítica, então, deve ser o quê? Utilizando-se essa tensão crítica. Né? Utilizando-se essa tensão crítica. Por quê? Eu vou simplesmente fazer aqui, olha. Tensão é carga sobre área. Tá? Como eu já tenho a tensão, que é 185, como eu tenho a tensão, que é 185, e como eu tenho a área, né? Como é que eu calculo a área aqui? Pi r quadrado, né? Como eu tenho a área, então eu vou calcular a minha carga crítica, ó, simplesmente fazendo o quê? Multiplicando a área pela tensão. Então, carga crítica é a área vezes a tensão. Fazendo isso, qual vai ser a minha tensão crítica? Minha tensão crítica vai ser 131 kN. A minha pergunta para vocês fica aí, tá? Por que eu posso usar essa carga crítica aqui? Por que eu posso usar essa carga crítica aqui? Né? É o seguinte, galera, presta atenção. O fato, quando eu uso esse módulo de Young, e esse é o módulo de Young 150, eu acho a minha carga crítica 231. Tá? O 231,3, ele está aqui nesse miolo aqui, olha. Ou seja, ele não está abaixo de 150, ele não está na minha região, o quê?
elástica. Se ele não está na região elástica, né, eu não tenho que usar a minha equação de Euler, tradicionalmente usada, né? Eu tenho que partir para a minha equação inelástica, da flambagem inelástica. E a equação da flambagem inelástica, ela usa quem? Ela usa o módulo tangencial. Então, por isso que eu tenho que calcular o módulo tangencial e eu tenho que jogar de novo na equação. Essa é a equação da tensão crítica calculada pelo módulo de Young. Não serve, tá? Não serve. Então, tem que ser utilizando o módulo tangencial. Então, por isso que essa daqui, eu calculo de novo a tensão crítica, deu essa, e aí eu volto para calcular a carga crítica. Porque o problema que é determinar a carga crítica. Então, minha carga crítica é 131 kN, ok? Então, é esse o motivo. Bom, seguinte, aqui tem mais exercícios, gente. Aqui tem mais coisa para explicar. Tem mais coisa interessante. Só que senão a gente não vê nem a cara da treliça, tá? Aqui tem mais exercícios, eu vou mandar para vocês lá, estão feitos. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí. Mas deixa eu colocar, eu vou mandar lá no grupo, tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Treliça. Ó, treliça, eu só vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pedir a gentileza que vocês façam uma leitura atenta. Eu vou ler com vocês que façam a leitura atenta e tentem entender os problemas resolvidos. Tá? Mas de todo modo, amanhã no comecinho da aula eu só retomo rapidamente, tá? Tiro a dúvida para a gente poder tocar o barco. Lembrando que amanhã é 17h30, né? 17h30. Tomara que não tenha nenhum imprevisto, né? Tudo bem. Vamos lá. Estão vendo aí, gente? Treliças? Tá vendo tudo legal aí? Ok, tá no ar. Tá. Então aí, né, algumas torres, né? Torre Eiffel, pontes, né? Maravilhosas, gigantescas, né? Feitas com treliças, né? Além da questão de estrutural em si do cálculo, a estética também, né? A estética é muito bacana. Se você souber aproveitar a treliça, que é uma coisa feia, se transforma numa coisa bonita, né? A treliça, galera, é um elemento estrutural composto de um arranjo estável de barras delgadas, interligadas pelas extremidades. Esses termos são importantes, gente. Olha só. Esbeltez, né? Delgado. Delgado é uma barra muito... uma barra fina, né? Muito fina. Capilar já é muito mais fina ainda, né? Semelhante ao cabelo. Então, elas são interligadas na extremidade, tá? O padrão das barras frequentemente subdivide a treliça em áreas retangulares, né? Então, você tem os retângulos lá e depois são formados triângulos, né? É selecionado para produzir um elemento de apoio leve e eficiente. Então, essa que é a ideia da treliça. Eu tenho lá uma viga, né, mega pesada de concreto. Eu vou usar a treliça que tem muito vão livre, né? Tem muito vão livre. Então, na questão peso próprio, ela reduz bastante. Mas eu não tenho que reduzir o peso próprio sem garantir resistência igual ou maior. Considere que as barras são conectadas às ligações por pinos sem atrito. Como nenhum momento pode ser transferido por uma ligação de pinos sem atrito, supõe-se que as barras de treliça transmitem somente forças axiais. Tração e compressão. Então, a ideia da treliça é o seguinte: você não ter rotação, não ter momento, e aí você não ter flambagem, você não ter flexão nessas barras. Você vai ter apenas forças axiais, compressão e tração. A força axial ela pode provocar flambagem, claro, mas a ideia aí é mais no sentido da deflexão por flexão, né? Da flexão, tá? Então, a gente trabalha só com forças longitudinais ou axiais, né? Que são o quê? Tração ou compressão, tá bom?
Então, nós temos treliças planas, que são aquelas que distribuem um plano e geralmente são utilizadas em estruturas de telhados e pontes. Então, essa aqui é a treliça plana, né? Porque tem as tridimensionais, certo? Então, tá aí o exemplo de treliça utilizado em ponte, né? Você tem duas treliças aqui, que é o que vai fazer o papel da viga, né? E o resto aí é para manter estabilidade, tem um fundo, lógico, né? Mas é para manter estabilidade. Claro que eles contribuem com o reforço também na estrutura, mas quem vai garantir o reforço é a treliça, né? Ele tem que aguentar essas cargas aqui. Opa! Na minha caneta. Ela tem que aguentar essas cargas aqui, né? Então, isso aqui tem que ser estruturado. Aí, só a questão de nomenclatura, né? De uma treliça, né? Os nomes aí que são utilizados. Hipoteticamente, todas as cargas são aplicadas em nós. O que são nós, gente? Nós é o ponto de encontro de duas hastes, tá? Dois elementos de treliça. Ali que é o nó. Normalmente, não é o pelo, né? Tem coisas que é o peso da treliça é desprezado. Uma vez que a carga suportada por ela é bem maior que o peso de cada elemento. Os elementos são ligados entre si, por superfícies lisas. Os elementos da treliça atuam como barras de duas forças. Tensão e compressão. Tá? Esse aqui que nós vamos ver é o método dos nós, né? Tem o método dos nós, o método das seções, tá? Vamos ver o método dos nós aqui. Como eu falei, nosso tempo está esgotando, eu só vou mostrar para vocês, depois vocês brincam de calcular aí, né? Cada nó que compõe a treliça é analisado a partir do diagrama de corpo livre e das equações de equilíbrio da estática, né? Somatório das forças, né? Em x e y igual a zero. A gente não trabalha aqui por enquanto no momento, tá? Então, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Resolver essa treliça aqui, ó, é analisar os três nós. Então, por que ele faz diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre é aquele que eu traço o eixo X, o eixo Y, eu coloco o nó da treliça e vou analisar essas forças aqui. Olha. Então, no ponto B, está falando que tem uma força aqui, olha, que eu desenho aqui, né? Uma força assim e uma força aqui. Tá? E aí eu vou analisar as projeções de seno e cosseno. Isso aí também tem que lembrar aí. Como que eu sei essa configuração, gente? Quem que é tração, quem que é compressão, e etc, etc, etc. Né? Como que eu vou saber tudo isso? Bom, então, rapidamente aí, nós temos algumas coisas a informar. Se uma treliça está em equilíbrio, então cada um de seus nós, também tem de estar em equilíbrio, né? Cada um. Portanto, o método dos nós consiste em satisfazer as condições de equilíbrio, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, para forças exibidas sobre o pino em cada nó. Ponto 1. Presume que as forças de membros desconhecidos, então, por exemplo, às vezes você tem uma força lá que você sabe a direção dela, né? Mas outras não. Então, você tem que deduzir. Você presume que as forças de membros desconhecidos atuam sobre o diagrama de corpo livre da junta e estão em tração, isto é, puxando o pino. Então, se eu não sei da orientação da força, como é que é? Essa força que é de compressão ou de tração? Então, eu vou supor que é tudo tração. Eu não sei a orientação, eu boto tração, faço meu desenho com tração, né? Se isso for feito, então a solução numérica das equações de equilíbrio produzirá escalares positivos. Escalar é só o valor, é o modo, tá? Então, se eu considerar essa força, falar assim, olha, eu não sei qual que é a direção, então eu vou colocar tração, tá? Se eu considerar tração, quando eu fizer o cálculo, o meu resultado sai positivo. Então, se ele sai positivo, opa, é tração mesmo, tá? Mas se por um acaso sai negativo, aí eu errei, não é tração, é compressão. Tá? A diferença do seu sinal. Se eu tiver falado que é compressão e achei mais 10, então, positivo, então é tração. Mas se eu falo que a tração é de menos 20, então não é tração, é compressão. Então eu tenho que considerar o sentido contrário e refazer o meu cálculo seguinte, tá? Uma vez que a força de membro desconhecida tenha sido encontrada, use a sua magnitude, quer dizer, o seu valor nos sentidos corretos, tração e compressão, sobre o diagrama de corpo livre de nós subsequentes, porque a força de um nó vai interferir na força de outro nó. Então você tem que saber se ela é de tração ou compressão para ver como é que ela vai propagar nos outros nós lá, né? O sentido de direção correto de uma força de membro desconhecida pode, em muitos casos, ser determinado por inspeção. Inspeção, gente, é análise, né? Você não vai falar assim, tudo é compressão. Não é nada.
Então, vamos supor, esse exemplo aqui, tá? Só para mostrar os sentidos aí. Então, por exemplo, essa força aqui, olha, tá? Eu sei que vai ter uma força atuando aqui nessa treliça, e eu sei que vai ter uma atuando aqui, ó, tá? Então, é de se pensar o seguinte, que eu tenho uma reação aqui, né? Eu tenho uma reação aqui, tá? Eu posso pensar também na minha reação, então estou fazendo minha inspeção, né? Como é que essa reação se desdobra nesses membros, né? Então, por exemplo, se eu pegar o ponto B aqui, como está sugerido aqui, né? Se eu coloco uma força contrária, se essa é a minha força, observe, se eu falo que isso aqui, olha, tração, né? Pela regra eu podia colocar tudo como tração, né? Então eu considero tração. Se essa está assim, tração, né? Pela decomposição de forças, né? Eu teria que ter. Decomposição não, aqui é o contrário. Eu estou pegando duas para formar uma. Decomposição quando você tem uma e desmeme duas. Tá? Eu pego as duas para formar uma, então eu estou fazendo a soma vetorial. A minha atividade está aqui, ó. Certo? Ó. Então, por expressão, daria isso aqui. Né? Mas olha como que está mostrando a figura aqui. Então, o que a gente tem que fazer, primeira coisa, é a análise das inspeções. E isso aqui tem um exercício que eu queria que vocês dessem uma olhada, né? Como que estão sendo analisadas. Aí aqui, gente, eu vou parar daqui alguns minutinhos. Aí aqui é o seguinte. Tem um procedimento de análise, né? Traçar o diagrama de corpo livre, usar o método, apontar um eixo, apontar o outro, falar o que é compressão, quanto que puxa o nó, etc. Faz uma boa leitura aqui e tenta entender algum problema, né? Aqui tem problema de aplicações, porque eu tenho que analisar nó a nó. Se meu treliço tiver 30 nós, vou usar 30 nós? Vou. O caso é que é simétrica, né? Então, se eu pegar aqui, olha, espelhado, né? Se eu pegar um eixo de simetria aqui, olha, o que eu tenho de um lado está espelhado no outro. Então, se eu fizer o cálculo para um lado, serve para o outro. Mas, e isso acontece, né? Essa simetria isso acontece, claro. Mas se não tiver, eu tenho que analisar nó a nó. Então, isso que eu quero que vocês dêem uma olhada aqui, bonitinho, não é lembrada. Amanhã a gente retoma vendo isso, só que assim, de uma forma bem rápida, mas vocês entendam, claro. Tá? Então, fica como tarefa vocês fazer uma modificação, um estudo disso aqui, né? Então, por exemplo, como foi deduzido aqui o sentido dessas forças? Então, olha a técnica sugerida, as técnicas, né? Que uma é colocar o mesmo sentido para todas, e a outra é por inspeção. Né? Como foi feito o nó a nó? Então, vai sendo analisados os nós e depois calculado, tá? Façam pelo menos a análise dos nós, que aí eu retomo só um pouquinho dessa trigonometria do triângulo retângulo e já deixo o rei no cálculo para vocês, tá bom? Então aí todos têm, tá vendo? Olha, cálculo de todos os nós. Dá uma olhada aí, por gentileza.